Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Certo modelo de carro é vendido em duas versões, uma a gasolina e outra híbrida. Essa última versão conta com um motor elétrico para funcionar em baixas velocidades, reduzindo assim o consumo de combustível e também os índices de poluição. A versão a gasolina custa R$ 150.000 e a versão híbrida custa R$ 180.000. A tabela a seguir indica o consumo de combustível de cada uma das versões. Nota que a versão híbrida é mais econômica, porém custa mais caro. O motorista faz diariamente um percurso de 36 quilômetros na cidade e de 56 quilômetros na estrada. Considerando que cada litro de gasolina custa R$ 5 e que ao longo do tempo esse preço será constante e o percurso não se alterará, quantos anos de uso serão necessários para que a economia no abastecimento compense o preço mais alto pago inicialmente pelo carro híbrido? Bem, vamos fazer o seguinte: no primeiro momento, vamos considerar qual será o valor a mais que deverá ser pago para a aquisição do veículo híbrido. Vejam que a versão híbrida custa R$ 180.000. Então nós temos aqui este custo de 180 e dele nós vamos retirar o custo do veículo que é só a gasolina, ou na versão gasolina, como diz o texto. Então aqui menos R$ 150.000. Logo nós sabemos que R$ 30.000 é a diferença a mais para a aquisição do veículo híbrido. E nós vamos também agora considerar os consumos dos dois veículos nas duas regiões, tanto na cidade como na estrada. Bem, vamos pensar no primeiro momento no veículo híbrido, que vamos simplesmente chamar de H. E o veículo híbrido na cidade, ao levarmos em conta o que diz a tabela, nos fornecerá a seguinte informação. Veja, a versão híbrida, ele nos dá 18 quilômetros a cada 1 litro de combustível que se coloca no veículo. E ele vai percorrer aqui na cidade, de acordo com o que diz o texto, 36 quilômetros. Então, em 36 quilômetros, quantos serão os litros de combustível que serão consumidos? Que vamos chamar de X1. Aqui nós temos uma regra de 3 e para resolvê-la podemos nos servir da propriedade fundamental das proporções, em que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Nesse caso, 18 vezes x1 é 18x1. E que vai ser igual a 36 vezes 1, que é o próprio 36. E isolando-se x1, nós vamos reescrever o 36 sendo dividido pelo 18. Logo, vamos obter aqui um x1 que vai ser igual a 36 dividido por 18, que vai ser 2 litros de combustível para se percorrer com um veículo híbrido esse trajeto aqui descrito. Agora, e na estrada? Então, vamos destacar aqui. Na estrada, o mesmo veículo híbrido, ele vai percorrer aqui 16 quilômetros. Então, nós temos aqui 16 quilômetros e o consumo é de 1 litro para esse percurso, para essa distância. E na estrada, de acordo com o próprio texto da questão, o percurso será de 56 quilômetros. E nós queremos saber qual é a medida y1 de consumo durante esse trajeto. Também vamos nos servir nesta regra de 3 da propriedade das proporções, em que 16 vezes y1 é 16y1, e que vai ser igual a 56 vezes 1, que é o próprio 56. E isolando-se y1, o 16, nós vamos escrever dividindo 56, ou seja, 56 sobre 16. Então, o consumo para o trajeto de 56 km com o veículo híbrido vem de dividirmos 56 por 16, que será 3,5 litros. Bem, já sabemos então o consumo nos trajetos especificados com o veículo híbrido. E agora nós vamos pensar no veículo a
gasolina. Também pensando na cidade e depois na estrada. E na cidade, de acordo com o que diz o texto, nós temos 12 quilômetros, ou seja, o pensamento é o mesmo, para 1 litro de combustível. E nós temos os mesmos 36 quilômetros, também está no texto isso. E nós queremos saber qual é a medida x2 de consumo com este tipo de veículo. Aplicando a propriedade das proporções, 12 vezes x2 é 12x2, que vai ser igual a 36 vezes 1, que é o próprio 36. E isolando-se x2, nós vamos ter 36 dividido por 12, ou seja, x2 aqui é igual a 36 ao ser dividido por 12, vai nos dar 3 litros de combustível. Esse é o consumo para os 36 quilômetros com o veículo a gasolina. Agora, vamos pensar na estrada com esse mesmo veículo. Na estrada nós temos aqui dito que o consumo é de 14, ou melhor, que ele vai percorrer 14 quilômetros com 1 litro de combustível. E outra vez, vamos considerar os 56 quilômetros para a medida y2 que vamos determinar. E nesse sentido, aplicando outra vez a propriedade, nós vamos ter 14 vezes y2, que vai ser igual a 56 vezes 1, que é o próprio 56. E isolando-se o y2, nós vamos obter como consequência 56 dividido por 14. E ao se realizar aqui a divisão, o quociente vai ser um y2 igual a 56 dividido por 14, resultará em 4 litros de combustível, ou seja, de gasolina, consumidos aqui nesse trajeto. Bem, agora nós vamos ver o que fazer com essas informações. Vamos chamar aqui para o trajeto realizado na cidade simplesmente de x. E para nós sabermos qual é o valor da economia de combustível ao se utilizar um veículo híbrido em relação a um veículo a gasolina, nós vamos determinar então tal economia fazendo o x2, que é o consumo aqui, utilizando seu veículo a gasolina, menos o x1, que é utilizando-se o veículo híbrido. Então, tal consumo vai nos levar a uma medida x que vai ser igual a gasolina na cidade, nós vamos consumir 3 litros de combustível. Menos, na cidade também, temos que comparar as mesmas regiões, os mesmos percursos, nós teremos os 2 litros. Então, 3 menos 2, o que vai nos levar a uma economia aqui de 1 litro de combustível, se for utilizado o veículo híbrido. E agora vamos pensar na estrada. Na estrada vamos simplesmente chamar y. E nós vamos também fazer o y2, que é o consumo com o veículo só a gasolina, menos o y1, que é o consumo com o veículo híbrido. Isso considerando os dois na estrada. Então o y vai ser igual a y2, que já sabemos ser 4 litros, menos o y1, que nós já conhecemos, e é 3,5 litros. Portanto, a medida y aqui é 4 menos 3,5, ou seja, 0,5 litro de economia. Isso na estrada, utilizando seu veículo híbrido, comparando-o com o veículo a gasolina. E agora vamos pensar assim, a economia total que obtém-se ao se trocar aqui o veículo ou utilizar o veículo híbrido em relação ao gasolina, e essa economia total podemos chamar de I, ela virá de nós realizarmos a soma das duas economias, tanto aqui na cidade como na estrada. Então nós vamos ter 1 litro mais 0,5 litro, o que vai levar a 1,5 litro de economia. Como também foi informado aqui o valor do combustível, e ele está dito para nós que é, de acordo com o texto da questão, R$ 5. Então,
basta nós pegarmos aqui 1,5 litro vezes R$ 5, nós vamos ter um total financeiro de R$ 7,50 de economia utilizando-se do veículo híbrido. E para nós podermos determinar quantos dias então, lembrando bem que esse 7,50 é a economia por dia de uso do veículo híbrido. Então, nesse contexto, nós temos lá 7,5 ou R$ 7,50 a economia em um dia. Agora, vejam que nós temos ali R$ 30.000, que é o valor a ser desembolsado, a mais pela compra do veículo híbrido. Então, e esses R$ 30.000? Eles levarão quantos dias, que podemos chamar de D, para serem, entre aspas, pagos, para serem, ou economizados, se você assim preferir. Bem, utilizando-se mais uma vez da propriedade das proporções, nós vamos ter 7,5D, então 7,5D, que vai ser igual a 30.000. E isolando-se D, nós vamos ter então 30.000 dividido por 7,5. Ou seja, o total de dias aqui vai ser 4.000. Ou seja, em 4.000 dias, nós teremos o retorno, em termos de economia, do valor investido a mais pelo veículo híbrido. Mas nós queremos saber quanto isso dá em anos. Então, para nós termos esta medida, também o que eu vou fazer é derivado das proporções e regra de 3. Mas simplificando um pouquinho, basta pensar assim. Eu tenho 4.000 dias. Vamos pensar, e um ano tem quantos dias? Ora, 365. Então, vamos dividir 4.000 por 365. E o resultado que vamos obter, vamos até colocar aqui um destaquezinho, vamos pôr um asterisco. E esse resultado vamos colocar aqui. 4.000 dividido por 365, até dá para repetir aqui, 4.000 dividido por 365, vai nos levar a um resultado de 10,96 anos, aproximadamente. Então, em 10 anos, quase 11 anos, não chega a 11 anos. Em quase 11 anos, nós teremos o retorno do investimento. E se nós analisarmos as alternativas da múltipla escolha, vamos ver que o item B nos fornece um intervalo em relação ao que encontramos no resultado, ou seja, mais de 10 e menos de 12 anos. Então, o resultado aqui é a letra B. Certo, pessoal? Muito bem, então, com esses pensamentos, cálculos, reflexões, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!